Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. O Bem-Estar em Movimento dessa semana vai falar sobre suplementação, um assunto super complexo, cheio de mitos e muita coisa ligada à nutrição. É, para tocar num assunto tão polêmico, eu diria assim, com tantas promessas e poucas entregas, eu tinha que convidar a pessoa que eu mais respeito nesse assunto, meu professor na faculdade, meu professor na pós-graduação de nutrição, meu amigo Lancha Júnior. Obrigado pela sua participação. Marcinho, eu que agradeço, é sempre um prazer estar com você e como eu disse, hoje vale mais a pena com quem a gente está do que o que a gente vai fazer. Então estar aqui com você, falando com os nossos ouvintes, é um prazer enorme, enorme mesmo. Sou muito grato pelo convite. Obrigado. E Lancha, quem vai nos acompanhar nesse bate-papo é uma jornalista que trabalha comigo há pouco tempo, tem aí uns 20 anos já, e ela, além de ser uma atleta amadora de muita qualidade, uma excelente jornalista, é uma pessoa com muita curiosidade sobre o tema. Joana, super bem-vinda. Obrigada, Márcia. Obrigada, Lancha. Vou perguntar tudo aqui em nome dos nossos ouvintes, hein? Lancha, eu começo o seguinte. Dá para contar nos dedos de uma mão os suplementos que entregam o que prometem? Boa pergunta, Marcinho. E aí, assim, eu diria que sim, porque nós chamamos na literatura dos five bigs, ou dos 5 grandes suplementos, que efetivamente têm comprovação científica de uma forma robusta e que conseguem entregar aquilo que prometem. São eles: nitrato ou precursores de nitrato, creatina, cafeína, bicarbonato e beta-alanina. Os outros suplementos, eles conseguem um ganho aqui, um acolá, porém a evidência ainda é muito frágil. Então, para falar se nós temos suplementos que efetivamente conseguem entregar o que promete, esses seriam os 5 grandes. Jô, manda lá. Então, esses suplementos são focados em performance, é isso mesmo, porque eu busco isso, né? Eu faço meu treino de bicicleta, de triatlo, eu busco melhorar minha performance. Então, se eu tiver com esses 5 aí na minha prateleira, tenho chances de melhorar, de ter ganhos verdadeiros. Depende da modalidade, né, Lancha? Isso é muito legal que você falou, Marcinho, porque depende da modalidade. A Joana, ela já elencou ali a questão do ciclismo, e olha que bacana, Joana, você pode usar o bicarbonato, ele vai ajudar? Pode ajudar, você vai fazer um dia uma subida ali da vista chinesa, tal, aí no Rio, você vai conseguir subir mais rápido, tal, você vai usar bicarbonato, vai ajudar, betalanina vai ajudar, perfeito. Só que isso não garante a você a outra ponta da história, porque a gente está falando de performance. Quando a gente fala de saúde, você como ciclista, por exemplo, pode ter, pela falta de impacto na atividade física que você faz, uma deficiência mineral óssea, onde você precisava de uma outra atividade com impacto e o consumo de cálcio, por exemplo. Então, não existe um suplemento que traga para nós tudo o que a gente precisa. Tanto a atividade física quanto a nutrição requer um cuidado muito personalizado, muito individualizado. Não existe aquela regra do one serve all, ou seja, todo mundo precisa de muito cuidado nesse consumo. A Joana tocou no assunto Eu até faço corrida, porque eu participo de provas de triatlon também, então eu também corro e nado. Quer dizer, boto um impacto na corrida. Isso. Sobe a vista chinesa pedalando e desce correndo, perfeito. Daí você já fez o impacto que você precisava, sensacional, Joana, está garantida a saúde óssea. Dentro desses suplementos aí, algum deles ajuda também na saúde óssea, esses 5 que você elencou? Então, sim, ajudam sim. A gente tem, dentre eles, principalmente a creatina, que tem vários estudos demonstrando a atividade da creatina nas células que compõem o tecido ósseo, né? O tecido ósseo é uma liga mineral chamada hidroxiapatita, e a creatina tem um papel importante na formação desse tecido ósseo, Joana. Então vamos lá. Jô, vou perguntar para o Lancha aqui. Ele falou dos 5. O nosso ouvinte está aqui, caramba, mas para que serve cada um? Rapidamente, Lancha, creatina.
A creatina, ela serve como uma fonte de energia imediata, gera uma substância dentro da célula muscular chamada fosfarilcreatina. Então, o indivíduo que faz o treinamento de peso, por exemplo, visando hipertrofia, o que essa suplementação vai entregar para ele? Ele não vai conseguir aumentar a carga que ele faz, Marcinho, mas ele vai conseguir, na sua carga máxima, fazer maior número de repetições. E aí, nessa combinação de maior número de repetições com uma carga alta, a resposta disso é o ganho de massa muscular. Então, a creatina não promove o ganho de massa muscular, mas ela promove uma treinabilidade que aumenta a massa muscular. Aumenta o volume de treino, né? Isso. Bicarbonato. Posso perguntar uma coisa antes, Márcio? Pode. Ladies first, always. Obrigada. Para idoso, por exemplo, eu tenho um caso desse na família. Idoso caiu, quebrou o osso e está fazendo fisioterapia e está fazendo fortalecimento. A creatina ajuda nesse sentido também, nessa recuperação, ou é uma coisa mais para quem para quem malha pesado? Não, ajuda também, Joana. Tem trabalhos mostrando isso, esse efeito positivo da creatina, principalmente no idoso. Muitas vezes o idoso, ele quebra o osso e cai, nem sempre ele cai e quebra. Muitas vezes a queda é decorrente da fratura, isso já é um sinal da perda dessa densidade mineral óssea, e a creatina pode ajudar sim. Tem vários trabalhos mostrando isso e faz com que ele volte o mais rápido possível para o treino, para a atividade física, e o aliado do osso é o exercício. Se ele tiver com exercício, ele está com um grande aliado de mais baixo custo que existe. Vamos lá, betalanina. Betalanina, ela é o precursor de uma substância chamada carnosina. Deixa eu explicar melhor. O pessoal começou a olhar para as baleias jubates, e lá no Rio de Janeiro tem bastante, o pessoal vê de vez em quando a baleia jubarte aparecendo. Ela mergulha, Marcinho, e fica 16 minutos embaixo d'água. E eles falam, por que essa baleia consegue ficar tanto tempo embaixo d'água, né? E aí eles foram investigar e viram que na baleia tinha uma substância chamada carnosina. O que é essa carnosina? É uma ligação de betalanina com um aminoácido que a gente consome na alimentação chamado histidina. Essa carnosina, ela impede que o nosso músculo entre em acidose. Então, toda vez que a gente vai fazer aquela corrida de 800 metros, por exemplo, que a gente tem aquela dor muscular, aquela fadiga, ela faz com que essa fadiga aconteça mais lá na frente. Então, ela permite que o nosso músculo trabalhe numa intensidade mais alta por um período mais prolongado. Ela atua como um tampão intramuscular, Marcinho. Aí a gente tem o bicarbonato. Isso. Diferentemente da betalanina, que gera a carnosina, que fica dentro da célula muscular, o bicarbonato fica fora da célula muscular. E o que ele faz? Ele impede essa mesma acidose que a carnosina faz, que é produzida pela betalanina, só que fora da célula. De que jeito? A gente faz atividade física intensa e esse bicarbonato fica tirando os íons H+, lá de dentro do músculo, e a gente tolera mais tempo ao esforço. Então, por exemplo, judocas, pessoal que faz MMA, pessoal que faz remo em alta intensidade, pessoal que faz vôlei de praia, esse pessoal consegue melhorar a sua atividade física. Marcinho já levantou a mão aqui, falou que ele vai usar para testar, para ver se responde aí. Pô, vou te falar, tá na minha lista agora. Pô, o que mais me revolta... Antigamente minha cortada era tão forte, lanche. Agora sai um tirinho. Mas o problema não é cortado, o problema é o quanto a gente sai do chão, né? Antigamente. Eu tô achando que a rede ficou mais alta. Você sabe que esse fim de semana eu fui jogar beach tênis e eu consegui fazer o primeiro salto negativo. Na hora que eu saltei, eu diminui o tamanho. Eu falei, o que aconteceu? Saltei -2 aqui. Aí a gente vai para o quarto suplemento, que eu acho que é o mais consumido no mundo, cafeína. Cafeína, porra, a história da cafeína é muito bacana, mas você sabe que ela foi descoberta lá no século XVII, século XVIII, por um agricultor que ficava ali no norte da África, e ele foi passear ali com as cabrinhas dele, as cabrinhas comiam fruto vermelho e ficavam todas serelepes, alegres, faceiras. E aí ele pegou, colheu esses frutos e levou lá pro imã, né, que ele era muçulmano. O imã não gostou dos frutos, jogou no fogo, saiu um cheiro gostoso. E daí eles pegaram aquele grão torradinho, tal, bateram, puseram água e, pô, que legal. O imã conseguia ficar mais tempo rezando, todo mundo ficou feliz e se difundiu ali a história do café, né? Isso vai até a invasão turco-otomana nessa região da África e levam, então,
para a Arábia o café, por isso que chama café Arábica. arábico. A origem do café arábico é esse, porque o pessoal invadiu ali a África e levou para a Arábia. Se deu super bem o café lá pelo solo. Só foi o Papa Jorge VIII que experimentou o café e achou demais, e aí os cristãos começaram a consumir. Além disso, tem outra história do café que é muito legal, que o Goethe, que todo mundo conhece, né, que parece nome de escola de alemão, mas não era, um pensador alemão, né? O Goethe adorava o café e ele leva para um cientista alemão, colega dele, e lá é isolado no século XVIII, a cafeína. E a cafeína, ela tem um papel interessante que é assim, todo mundo já tomou cafeína para estudar, né? Por quê? Ela age numa região do sistema nervoso central, aumentando o nosso tempo de alerta. E esse aumento do tempo de alerta também é aquilo que inibe a sensação de fadiga. Então, a gente consegue fazer mais tempo de esforço sem sentir a fadiga. Por isso que as cabrinhas lá do Khalid ficavam andando mais alegres depois que elas comiam os grãozinhos de café, né? E para o músculo também tem um papel importante sobre o metabolismo do cálcio. Então, a cafeína ela age em vários aspectos da atividade física, Marcinho. E o quinto é o nitrato? E o quinto é o nitrato. O que o nitrato faz? O nitrato a gente consegue quando a gente consome, por exemplo, suco de beterraba. O suco de beterraba ele vai produzir na nossa boca, através de algumas bactérias, o nitrato, que é uma substância que provoca a vasodilatação. Então, a gente chama de fator de relaxamento do endotélio, o nome técnico, que vai fazer o músculo receber um aporte circulatório maior e a nossa tolerância ao esforço físico prolongado, como gosta a Joana de fazer, de pedalar longo, fazer triatlon e tal, vai ajudar no desempenho dela. Só que tem um detalhe, Marcinho, essa beterraba não pode ser cozida, tem que ser crua, ela tem que passar pela boca, não pode ser em cápsula, e esse indivíduo vai então ter os benefícios ali do nitrato produzido pela beterraba. Muito bom. Já estou fazendo errado, então, porque eu estava cozinhando a beterraba e depois batendo no liquidificador. Você foi beneficiada pelo efeito placebo. Foi pega, né? Placebo. Mas tudo bem, vamos lá. A Joana trouxe o lado da performance. A gente costuma acompanhar atletas de alto rendimento que têm um acompanhamento individualizado e, depois de toda uma alimentação muito regrada, de treino, ele tem colocado em alguns momentos, dentro da estratégia, por um profissional, a suplementação. Só que aí, o que acontece? A gente tem um país de sedentários, né? A gente tem um país que as pessoas se matriculam na academia e 50% dessas pessoas, 3 meses depois, já abandonaram. Mas o fato é que assim que essa pessoa se matricula numa academia, ela vai numa body shop comprar whey protein, creatina, BCAA, enfim, uma série de coisas. Como que deveria ser esse movimento, essa jornada, né? Me matriculei na academia, acertei a alimentação, porque isso me lembra uma palestra que eu dei e estava o Acelino Popó, o campeão mundial de boxe, que ele falou, gente, eu fui campeão mundial comendo arroz, feijão, tomando leite, aquele jeitão dele. Agora eu chego na academia, o cara faz um supino e bate a shakeira. Não estou entendendo nada, né? Como deveria ser esse caminho? Muito legal isso, Marcinho, porque assim, né, o cara ele faz mais exercício chacoalhando a shakeira do que fazendo bíceps na academia, né? Ele faz mais repetição com a shakeira do que com a barra de peso ali. E eu gosto de usar um exemplo que é assim, eu falo que suplemento nutricional é que nem uma obra de arte. Imagina que você está reformando uma casa, você sabe bem disso como é, né, Marcinho? Está reformando uma casa, e daí você passa numa galeria de arte, você compra um quadro bonito e pendura no meio da obra? Não, né? Então, o suplemento nutricional é igualzinho. Só dá para colocar o suplemento depois da obra pronta. Passa no nutricionista, arruma alimentação, depois que tiver tudo certo, aí você coloca o suplemento ali. Se o indivíduo vai lá, se matricula na academia e 3 meses depois ele parou de ir para a academia e comprou um monte de suplemento, ele gastou dinheiro 2 vezes. O primeiro na academia que ele não vai, e o segundo no suplemento que não vai servir para absolutamente nada. Então, assim, faça um degrau por vez da subida da escada. O primeiro dele, regularize o treino, regularize a alimentação, tá tudo certo, precisa da cereja no bolo para ele ficar legal? Aí o suplemento entra, né? Jô. E entra de uma forma específica. Jô. Perguntar?
Porque a gente escuta muito falar dos aminoácidos, né? Todo mundo que pedala, que corre, faz triatlon, toma os aminoácidos, BCAA, e eu não ouvi você falar nadinha deles. Então, esquece esse pessoal. Que maldade! Não falamos do BCAA, eu vou contar a história dele rapidinho. O BCAA ele começa a ser estudado nos anos 80, Joana. A ideia de um pesquisador inglês chamado Eric Nilsholm é que eles poderiam atuar no mecanismo de fadiga central e fazer um retardo dessa fadiga e a gente conseguir correr mais longe, nadar mais longe, pedalar mais longe. Só que os estudos vieram e comprovaram que não tinha nenhuma relação com a fadiga central. Dentre os 3 aminoácidos de cadeia ramificada, isoleucina, leucina e valina, hoje ganha destaque a leucina, que em alguns casos específicos, como por exemplo na sarcopenia, na caquexia, no sepsis, que são estados já de doença, de pessoas debilitadas, esses aminoácidos podem servir como suplementos e preservar ou diminuir a perda de massa muscular. Porém, no caso do atleta, da pessoa ativa, o estímulo da contração muscular é muito mais potente do que a leucina, e a via é a mesma. Como é a mesma via, ela é uma via competitiva, quem ganha é o treino e não a leucina. Então, ele serve hoje para pessoas que não são ativas e que estão em estado de perda de massa muscular por alguma enfermidade, aí sim ele pode desacelerar esse processo de perda. Olha, então para os idosos também é uma boa o BCAA. Isso, principalmente idosos acamados, pode ser uma boa estratégia para mitigar essa perda de massa muscular, Joana. Muito interessante. Lancha, e aí a gente vai entrar, a gente não tocou ainda no Whey Protein, por exemplo, né? Que acho que é o suplemento super consumido, né? E você tem uma crença hoje que proteína é uma coisa maravilhosa, que você pode comer à vontade, que o excesso de proteína não tem nenhum problema. E por outro lado, você tem a questão que o carboidrato é um veneno, quanto menos eu comer, melhor, tem essa coisa. Mas eu já passei por situações, e olha que eu sou um cara fisicamente ativo, tenho uma certa formação na área, e eventualmente entro numa dessas lojas para comprar um Whey Protein, que eu não tomo regularmente, né? Eu, com um certo conhecimento que eu tenho da área, eu sei que tem dias que meu consumo de proteína está um pouco abaixo, um pós-treino que eu sei que eu não vou comer ali, jantar, e, enfim, faço um uso muito pontual. E aí eu chego numa dessas lojas, vem um atendente fortão, dobro do meu tamanho, fácil, e começa a me dar uma aula, querendo me empurrar 60 suplementos, né? Se eu saio da loja incomodado, uma pessoa que entra, que está começando agora, acaba sendo catequizado, né? Acaba sendo convencido. Como a gente busca essa orientação? Como a gente faz a seleção daquele profissional que vai, enfim, cuidar, acertar e eventualmente suplementar? Legal, Marcinho, boa colocação. Bom, primeiro assim, para eu e você chegarmos numa loja de suplemento e o atendente ser o dobro do nosso tamanho, não precisa muito. Não. Então, nós dois estamos juntos, vai chegar, os caras serão o dobro do nosso tamanho, Exato. isso é fato. Mas esse dado é um dado legal pelo seguinte, falando do Whey Protein, né? O que acontece com o Whey Protein? O Whey Protein, ele é uma fonte de proteína de altíssima qualidade. Na mesma escala que a gente colocaria ali o próprio leite, a caseína do leite, a própria proteína da carne, a proteína do ovo, enfim, a gente teria proteínas ali muito semelhantes com altíssima qualidade. Hoje nós sabemos que mais importante do que ficar usando o whey antes, depois, tal, é que você tenha uma ingestão de proteína ao longo do dia. Em todas as refeições, você tendo uma ingestão proteica, está tudo certo. Você não precisa se preocupar tanto em consumir o whey imediatamente após o treino. O que você precisa é manter uma concentração de proteína circulante estável ao longo do dia. E o que você falou é uma coisa muito, muito precisa. Você sabe que acabou de treinar e você vai ter uma reunião, que depois você vai fazer uma outra atividade, a tua refeição vai ficar lá para o fim do dia, você pode colocar seu whey ali, perfeito, você atendeu a sua necessidade. Agora, o whey protein não está no grupo de vegetais e leguminosas, que é o grupo à vontade.
É isso que o pessoal precisa entender, né? Quando ele coloca lá alface à vontade, pepino à vontade, rabanete à vontade, não está o whey Não protein ali. tá, Por não tá. quê? Não está. Por quê? Porque a proteína, nós temos uma quantidade que nós consideramos máxima ideal. Por quê? Acima disso, você começa a mudar as bactérias do seu intestino e elas começam a produzir H2S, que é uma substância que é resultado do metabolismo da proteína no intestino, que gera uma resposta inflamatória. Se acontece uma vez que a gente combina, vai numa churrascaria, se mata de comer carne, está tudo certo, o nosso organismo resolve isso. Agora, se isso começa a acontecer sistematicamente, esse processo inflamatório vai promover como reação a secreção de cortisol. E aí o objetivo do cara, que era ficar fortão, vai pelo ralo. Porque esse cortisol vai comprometer o ganho de massa muscular. Então, não é assim. Então, o whey protein é uma excelente fonte de proteína, ela não faz parte do grupo vegetais e leguminosas, então não é à vontade. E o consumo recomendado é por volta de 2 gramas por quilograma de peso. Então, o profissional que tiver atualizado, bem informado, ele vai trabalhar com esse dado, ele vai trabalhar com esse número, porque a ciência mostrou isso recentemente, eu diria que vai uns 4 anos atrás, mas isso já é bastante consistente na prática profissional, Marcinho. Ou seja, procurar um profissional de nutrição para fazer e não o vendedor da loja. Esse já é um passo importante, né? Já deu um passo grande, né? E Jô, a gente estava conversando, eu e a Joana, e principalmente sobre os pré-treinos, os fat burners, né? Que as pessoas falam, pô, eu preciso de um gás, eu vou tomar aqui, vai acelerar meu metabolismo. É também uma classe de suplemento muito utilizada e eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Não, muito legal. E é engraçado isso, né? Acho que até a Joana teve uma ideia boa de falar do fat burners, porque é o seguinte, quando a gente fala em fat burners, a gente tem primeiro que separar essa gordura, porque tem um lugar que ela mora e tem um lugar que ela é queimada, né? Então ela mora no tecido adiposo e ela é queimada lá no músculo. Quando a gente fala de fat burner, a gente está falando do que queima a gordura. Mas existem os suplementos também que atuam, tentam atuar na quebra da gordura, não na queima da gordura. Então, a gente tem no tecido adiposo a lipólise e no músculo a beta-oxidação. Então, a lipólise, a gente tem alguns suplementos que têm um papel ali, por exemplo, a cafeína tem um papel ali, ela vai inibir uma enzima que, a princípio, inibiria a lipólise, deixa essa lipólise correr mais solta, né? A capsaicina que tem na pimenta também tem um papel ali, vai promover uma ação semelhante à adrenalina, vai estimular essa quebra. Já no tecido muscular, alguns suplementos teriam papel sobre essa oxidação. E tem um suplemento que é fundamental para garantir essa oxidação e preservar a massa muscular. E se chama carboidrato. Olha que interessante. Seu veneno! Então, esse veneno! Que absurdo, né? A banadinha, o gel de carboidrato, é isso aí que vai ajudar. Então, por quê? O pessoal acha que para queimar gordura precisa passar fome, né? Isso é uma crença que nós temos da nossa mentalidade judaico-cristã, que acha que se a gente engordou é porque a gente foi glutão, comeu demais, cometeu um pecado e precisa ser protegido ali, por uma questão divina, ou pagar uma pena, né? Pagar uma pena ali, né? Ajoelhar no milho. E não é verdade. O nosso corpo, quando a gente priva ele de muita energia, ele diminui a taxa metabólica, a gente gasta menos energia. E o carboidrato, ele é fundamental para impedir que o músculo seja degradado para oxidar a gordura. E existem outros suplementos, como a carnitina, que se acreditava no passado que era um espetáculo, porque a carnitina ela age como se fosse um trem, pega a gordura e coloca lá dentro da mitocôndria. Porém, a quantidade de carnitina que nós temos, ela supera o fator limitante. Então, para conseguir aumentar a oxidação de gordura no músculo, o que nós precisamos é de mais mitocôndria. Para ter mais mitocôndria, precisa de treino. Para treinar mais, precisa de mais carboidrato, ou seja, alimentado, treina mais e queima mais gordura. Beleza. Bom, eu vou tomar café com pimenta, então, antes de treinar. O principal é treinar. Só deixa de tomar com vazio, senão vai doer para burro, viu? Agora, né, Lancha, uma boa alimentação, a atividade física regular, o estilo de vida, boas noites de sono, 95%, 97% do caminho feito, né?
Exatamente. E nesse sentido, Márcio, você tem uma contribuição muito grande para a sociedade brasileira, e eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu sou seu amigo, mas sou, antes de mais nada, um grande admirador seu. Eu acho que você rompeu as barreiras, né, das grandes mídias, levou a informação de qualidade para todo mundo, mostrando a relevância da atividade física. Então, se hoje as pessoas estão mais sensíveis a isso, você tem uma parcela de responsabilidade muito grande. Então, é um privilégio estar aqui com você falando sobre isso. Viu? Obrigado, Lancha. E aí eu também tenho uma questão, que é a seguinte: eu conheço o seu trabalho, você foi meu professor, dei um certo trabalho, é verdade. Mas eu conheço sua linha, não é à toa que quando eu quis fazer uma pós-graduação eu te liguei e fui na sua pós-graduação, porque eu confio, acredito, faz todo sentido. Como você lida, né, com as pessoas que chegam até você e saem, de certa maneira, desapontadas porque você não encheu de suplemento? Eu lido com muita tranquilidade, viu, Marcinho? Porque, assim, as pessoas elas têm muitas crenças. E a única forma delas resolverem essas crenças é elas experimentando aquilo que elas acreditam. Não existe um outro caminho senão a própria experiência. Eu vou dar um exemplo aqui. Quantos pais queriam que o filho fosse um profissional de uma área ou de outra área, e o filho segue por uma área totalmente diferente da que os pais escolheram? E ele acha, bom, agora meu filho se enterrou nessa profissão, vai morrer com isso, e lá na frente o filho aparece como uma pessoa de sucesso. Então, saber que a pessoa precisa trilhar o próprio caminho, fazer as próprias escolhas, é fundamental. Então, se a pessoa pergunta, eu vou falar, olha, posso dar a minha opinião? Tecnicamente, eu posiciono e pergunto, o que você escolhe, o que você prefere? Eu prefiro testar isso. Falo, perfeito, vá em frente, teste e volte aqui, a gente mede, vê o resultado que você teve. E não raramente, Marcinho, acaba acontecendo exatamente isso. O pessoal fala, olha, realmente você tinha razão, mas a pessoa ela precisa experimentar, porque o processo de aprendizagem, principalmente em relação a comportamento que envolve atividade física, alimentação, ela passa por essa experiência pessoal. Ela vai acreditar naquilo que ela vai sentir no corpo dela. Entendi. Jô, antes de eu chamar o meu último quadro, pode fazer uma pergunta. Sei que você está coçando. São muitas, eu já me perdi. Não, então eu vou perguntar da cafeína, que eu acho legal, até por conta do que você falou recentemente, Márcio. Como a gente habitua a cafeína, ela pode perder um pouco esse efeito de deixar a gente alegrinho, ou até mesmo de ajudar nesse processo da quebra, né? Da Quebra da gordura. Da gordura que você falou. Isso. É muito legal essa pergunta, Joana. A gente publicou um artigo no ano passado que a gente mostrou isso, inclusive, que existem algumas características da cafeína. Uma delas é esse efeito que a gente chama dose dependente. Alguns artigos no passado tentaram mostrar que não tinha isso, que o consumidor habitual de cafeína poderia suplementar com cafeína, que ele teria o efeito, porém hoje a gente tem convicção de que não, que você vai perdendo, você vai dessensibilizando a resposta à cafeína com o uso frequente. Obviamente que o consumo de cafeína no café varia bastante. Então, se você pegar na mesma loja de café e pedir todo o café o mesmo dia, ele vai variar de 200 a 500 miligramas por 500 ml de café. Então, varia demais a quantidade de cafeína pelo café que a gente toma comercialmente. Então, esse é o primeiro ponto. Então, cria, sim, a dependência. Nas mulheres, em particular, se essa mulher usa um contraceptivo oral, que tem ali a presença do hormônio sexual feminino, a meia-vida da cafeína se estende. Essa meia-vida é por volta de 4 horas, ela pode chegar para essa mulher a 6, 7 horas. Então, o efeito para a mesma pessoa, para a mesma mulher com contraceptivo oral, também vai fazer diferença. E tem as pessoas que são hipersensíveis, tem as pessoas que são responsivas, tem as pessoas que são muito responsivas e tem as pessoas que são extremamente responsivas. E dentro da mesma família podem existir esses 4 perfis. Então é uma coisa bem interessante, não dá para falar também que a cafeína, uma resposta é igual para todo mundo. Não, ela varia bastante de homem para mulher, hora do dia,
tipo de atividade, se usa ou não hormônio, enfim, tem várias variações aí da cafeína, viu, Joana? Boa. A gente vai ter que voltar com o Lancha, também com a Joana, com outros assuntos, explorando outros temas. Felizmente, o nosso papo ele é restrito, meia horinha, e eu tenho que chamar o quadro que eu gosto aqui, que os ouvintes adoram. 3 dicas para levar para casa. Adorei! 3 dicas para levar para casa. Lancha, eu tô muito chique, eu tenho até vinheta. Achei sensacional, mas muito bom. Então, assim, as minhas 3 dicas é o seguinte: nenhum suplemento vai emagrecer o que você quer. Nenhum suplemento vai deixar você tão forte quanto você deseja. E nenhum suplemento vai funcionar sem treino. Então, as 3 dicas é: treine, escolha o suplemento adequado, faça a atividade física correta e o resultado vai aparecer. Excelente. Lancha, obrigado. É sempre... Desde quando eu estava lá na USP, eu já tinha aula com Lancha. Eu sou um privilegiado que eu continuo tendo aula agora. Obrigado. Jô, obrigado por abrilhantar aqui, dar o seu exemplo e a sua curiosidade em explorar o assunto. Eu que agradeço. Obrigada aos 2 monstros aí do assunto. Obrigado, Joana. Obrigado, Marcinho. Obrigado, Marcinho, por propiciar esse encontro aqui com a Joana, né? Eu que conheço a Joana de muitas entrevistas atrás. Então, é um privilégio estar aqui com vocês dois. Obrigado mesmo. Obrigado, gente. O Bem-Estar em Movimento de hoje ficou por aqui. Eu achei esse papo delicioso. Se você gostou, tem curiosidade sobre o assunto, quer ouvir com mais atenção, abaixe agora mesmo e ouça o podcast, que já está disponível em todas as plataformas de áudio e no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, que também participou, do Bruno Teixeira, teve a edição do Rafael Furugem e os trabalhos técnicos da Priscila Gubiotti. Bom fim de semana, abraço a todos. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala.